Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Como vocês sabem muito bem, eu e o Lucian estamos aqui, né, Lucian? Só para fazer pergunta difícil, levantar a bola, dar nossa opinião, gerar corte e aprender. E ganhar consultoria grátis, que é sempre muito bom. Vamos falar hoje sobre Marketing Mix Modeling, o MMM, versus atribuição. Qual o modelo que salva o budget de marketing? Existe a junção dos dois? É um ou outro, é um e outro? Para poder falar sobre esse tema, a gente trouxe um cara que é um amigo nosso e que manja demais do assunto e que é parceiro nosso aqui, a gente é parceiro deles também, vários trabalhos em conjuntos. Seja bem-vindo aí para brilhantar o nosso podcast e trazer a camada purple de dados, senhor Lucas Iocota. Boa, salve galera! Feliz aí de estar mais uma vez aí com vocês, falar com essa turma boa aqui, a audiência do Métricas Voz. Vamos nessa! Vamos nessa e deixa eu te contar só que a próxima vez que a gente encontrar ele já paga a luz, né, Luciano? Paga mesmo, já participou dos 30 podcasts já. É, tá na hora, já virou sócio. Tá na hora de pagar a luz, alguma coisa. Aí vocês falaram que é consultoria grátis, então de nada. Justo. Boa. Yoko, obrigado de novo, cara, por estar aqui com a gente trocando essa ideia. E eu queria começar, meu irmão, com uma provocação. Você sabe que a gente teve o Panorama Digital Analytics, que saiu recentemente, e alguns dados foram bem importantes aí para o nosso mercado. E a gente fala muito sobre MMM, MTA, e no final nada disso adianta se as empresas elas não separam budget para isso. E segundo o nosso Panorama, que entrevistou mais de quase 400 empresas ali, mais 70% das empresas não possuem budget separado para essa cultura. E é tradicional que na hora que veem a importância de mensuração, a importância de ter MMM, MTA da vida, retira um pedaço do budget de algum lugar, normalmente de mídia. Cara, como é que a gente pode mudar essa cultura para que as pessoas comecem a pensar o quanto a otimização de dados e a entrega dessas respostas vai potencializar a ROI de mídia, vai potencializar descobrir canalização de mídia, respostas de negócio que aumentam faturamento, ROI, conversão? Cara, primeiro, bom, report tá animal, já li várias partes, ainda não li tudo, tô terminando. Mas a parte dos 70%, infelizmente, não me surpreende. Também Primeiro não. Mas assim, primeiro que, se for pensar até a distribuição das empresas, a maioria das empresas, entre aspas, elas estão na média, né? E algumas lideram o movimento, né, de tecnologia, de marketing mais avançado. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça é, cara, se você está numa empresa e você, sei lá, precisa ganhar market share, você precisa crescer, eu não miraria estar nos 70%, eu miraria estar nos 30%. Né? E aí começar a olhar o que essa turma está fazendo, né? E aí, pensando em cultura, eu sou uma pessoa de marketing e vendas, né? Então, a primeira coisa que eu penso é, se você tem que, entre aspas, pedir esse budget ou criar esse budget, eu tentaria pensar uma forma diferente, talvez, de como você vende essa ideia dentro da empresa, né? Então, por exemplo, talvez será que em vez da gente falar, eu preciso de uma verba de tecnologia, será que eu falo, putz, qual que é o custo da gente não saber quanto que 50% do que a gente gasta se vai para o lixo ou se retorna resultado. E aí você fala, pô, tá bom, 50%, quanto a gente gasta por ano? 100 milhões de reais no marketing. 50 milhões, eu não sei. Eu acho que vale começar a pensar se eu deveria investir mais para reduzir, né, essa minha ignorância de retorno, de resultado, né? Essa é uma forma. Talvez outra, tem empresas que são mais drivadas a aprendizado, né? Você acumular experiência. Então, será que com um stack melhor a gente consegue aprender mais rápido? Porque hoje, pensa se seu concorrente, ele consegue testar mais rápido, você faz mais experimentos, você entende mais o retorno. A velocidade de experimentações que você tem faz você ganhar um grau de maturidade de decisão maior.
Você quer conseguir rodar 20 testes por semana ou você quer rodar um por mês? O quão rápido o teu business precisa crescer versus o quão rápido o teu stack te permite crescer, né? Então eu fico pensando ângulos diferentes para a gente puxar essa conversa, né? E aí, se eventualmente a pessoa for a própria liderança, aí eu acho que é um pouco mais fácil. Isso está mais na tua mão. É mais uma questão de você realmente priorizar, né? Entender as derivadas dessa decisão para o teu negócio, banca a decisão, investe, começa a trazer parceiro, começa a trazer software, começa a trazer time, né? Para a galera entender. E vai montando isso daí. Porque é isso. Não me assusta, mas eu gostaria que fosse um número melhor, né? Gostaria de mais Cara, empresas com essa verba dedicada. eu concordo contigo que não assusta. Mas é engraçado que me assustou menos. Porque eu achei que esse número fosse ser 98%. Ixi. 30% que investe, eu achei até que foi algo positivo, né, Luciano? Eu acho que faltou a amostragem nessa daí. É. Deve ser 90, não é possível. É porque assim, né? Lógico, o que a pesquisa faz é meio que trazer um reflexo do que a gente vê no dia a dia. Só que acho que o tesão do panorama não é o que ele é agora, né? É a gente conseguir ver ele mudando ao longo do tempo, assim. E aí Ano eu que tô vem mais por essa comparando. briga. Eu quero que aumente não, diminua a porcentagem de pessoas que não estão dentro dessa camada aí cada vez mais, sacou? E a gente brigue para poder aumentar os 30%, assim. E eu acho que esse tipo de coisa é interessante porque, assim, a gente sabe pouco sobre como que são as infraestruturas de times internos, de como que eles estão usando os dados. Acho que precisa da galera compartilhar mais, sacou? Tipo assim, dessa galera que tá dentro das empresas aí, tipo, criar os blogs das empresas para poder conseguir falar dessa como que é a estrutura de dados deles, assim. Porque a galera tem muito uma distância de a- achar que precisa ter muita grana de investimento em mídia para poder conseguir se estruturar, assim. Acho que a galera precisa ter uma visão de uma galera que tem time pequeno, tem orçamento pequeno e consegue fazer a parada com qualidade do mesmo jeito, sacou? Eu concordo contigo. O meu único ponto de discordância nisso aí é que eu acho que as pessoas nem sabem qual stack ainda. Para ela conseguir ter o blog para falar Justo. disso. Porque até na pesquisa, a maioria das pessoas sabem, por exemplo, que fazem MMM, mas não sabe qual ferramenta é. Sabe que faz teste AB, mas não sabe que ferramenta é. Então, parece que é de fato uma falha de comunicação interna das equipes que fazem que Uhum. elas nem saibam qual é o stack. Acho que primeiro tem que ter uma comunicação melhor para Mas saber é que eu qual é o tô stack falando. para publicar isso, né? É que eu tô falando das empresas que estão fazendo. Ah, sim, Os beleza, beleza, 30% tem que beleza. gerar conteúdo para os É, 70%, entendeu? Ah, boa, boa. boa. Acho que é legal. Que legal. Essa E vibe é aí, boa, porque eu percebo que principalmente esse conhecimento de ponta, ele, de certa forma, ele é disseminado em fóruns menores, né? Então, Uhum. se de exato, alguma forma a gente, como comunidade, consegue fazer isso circular mais, isso é massa. perfeito. A gente tenta fazer isso na nossa comunidade ali, né? A gente junta as lideranças, junta a galera de Martech para trocar benchmark e tal. Mas mesmo assim, eu acho que a gente ainda tá numa bolha ali, a turma do Concordo. Purple com a galera que tá próxima. Mas eu gosto da ideia do Luciano. Talvez a gente pode botar isso mais para jogo, né? Tentar amplificar mais Sim, esses cara. bons exemplos. Concordo. Até porque, tipo, se você for pegar, por exemplo, o que aconteceu na NRF esse ano. Uhum. Cara, todos os grandes cases da NRF estavam pautados em cima de estruturas onde dados era muito importante. Então, não faz sentido, sacou? A gente não tomar Sim, sim. a frente dessa tendência. De novo, se os 30% não criarem conteúdo para os 70%, eu falo isso direto pro Gustavo, né? Tipo assim, a gente precisa entender que a gente trabalhando com dados nesse recorte do mercado, momento 2026, e a galera que tá desde 90 e tantos, igual a galera que tá aí trabalhando, tipo, a gente tem mais do que só trabalhar, tem um papel de evangelização, sacou? Pra gente poder conseguir fazer com que essas estruturas estejam mais expostas, sacou? Pra gente poder conseguir ver como é que essa porra funciona, porque, tipo, a realidade é que no momento que nós estamos hoje, o Uhum. mato tá tão alto, É. o mato tá 70% mais alto, tá ligado? Tipo isso. Tem só 30% capnado, né? Exatamente. Mas entrando aqui no nosso papo ainda de MMM, e eu acho que vale a pena a gente trazer um disclaimer para depois começar a falar dele e MTA. Que Marshall Model é uma parada dos anos 60, 70. E aí, por que que de repente um monte de gente começou a falar sobre isso? E para algumas pessoas que não entendem tanto,
parece que é uma buzzword que virou a salvação de growth. Tá. Ó, cara, quando a gente pensa nisso, para mim, eu penso na metáfora, sabe, do carro elétrico. Na teoria, o carro elétrico existe desde 1800 e tanto. E eles não conseguiram ganhar popularidade até porque não tinha a tal da bateria de lítio, né, que viabiliza o carro elétrico. Então, quando eu penso no MMM, eu acho que tem uma mudança tecnológica que permite ele ser muito mais interessante hoje do que ele já foi em 60, 70, né? Que era a época que a galera já usava, era um cenário diferente de mídia, né? Mas então eu diria que primeiro tem um salto tecnológico. Então hoje tem mais machine learning, tem mais dado disponível, até a Eurofone tem dado, o custo está menor. Então as metodologias cruzadas elas estão muito mais interessantes. Pode ser um software, tipo a gente, é um software. Você não precisa esperar 6 meses para ver um PPT, né? Então fica muito mais rápido, é muito mais acionável, é muito mais disponível. Mas junto da tecnologia estar disponível, eu diria que o mercado passa por situações que faz ele repensar o stack original. Então você fala assim, cara, você tem menos dados disponíveis por conta de queda de cookies, né? Você tem mais dispersão de canais. Então você começa a ter outras coisas. Vários dos canais não têm touchpoints mensuráveis. E aí você começa a pensar, putz, se eu tenho um modelo, e aí vou falar para o modelo clássico que, sei lá, 90% da turma deve usar. Algum modelo de clique, né? Se você usa isso, você vai começar a perceber que ele tem um teto, e esse teto ele começa a ficar mais baixo no momento atual. Então, eu diria que é uma mistura, né? Você tem mais tecnologia disponível para te ajudar, para conseguir usar um MMM mais ágil, mas ao mesmo tempo o cenário faz o stack atual ficar menos eficaz porque ele se propunha antes. Então, para mim faz sentido a turma estar olhando para alternativas, porque realmente está precisando de uma complementaridade aí. Sim. Fala aí, analíticos de plantão. A gente deu uma pausa rapidinho nesse episódio para falar da OnFly, nossa patrocinadora aqui do Analytics Talks. Você sabia que a gestão de despesa corporativa pode ser simples e eficiente? Com o OnFly você tem tudo o que você precisa, como por exemplo, o cartão corporativo. Com o cartão corporativo você consegue conceder limite, gerenciar budget de maneira prática e centralizada. Você controla tudo sobre as despesas de viagem corporativa com visualização em tempo real. Quem dera que eu já tivesse, né? Mesmo com o cartão pré-pago, a empresa mantém a gestão dos gastos de forma eficiente, agilidade e autonomia para colaboradores sem necessidade de reembolso com a bênção de Deus. Você pode gerar cartão virtual ilimitado e sem custo extra, garantindo ainda assim mais segurança na transação online para a galera. Se você quer otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. A gente inclusive usa OnFly aqui na Métricas Boss e salvou a nossa vida. Então clica em algum lugar aqui e vai descobrir OnFly e como ela pode ajudar a sua empresa. Agora, bora voltar para o episódio. Todo mundo caiu na ideia do MTA com o Google quando começou o Google Ads, e aí a gente percebeu que nem só a culpa é só deles, né? Mas, tipo assim, ninguém contava naquela época que ia ter um iPhone ou um telefone no bolso de cada pessoa. Então a jornada ficou mais complexa. Eu acho que o Yoko trouxe um ponto também importante, né? Ele falou, até o Home hoje em dia tem dados. E assim, verdade seja dita, né? A gente, durante anos, negligenciou muito branding e negligenciou muito as mídias que a gente usava que não tinham essa conversão direta. Então, acho que hoje dá para a gente olhar um pouco mais para isso. E eu boto até, Yoko, hoje, para 2016, eu boto mais uma coisa que foi negligenciada, que talvez vá passar a entrar aí até nos algoritmos da Purple, é comunidade. O quanto comunidade, o quanto o GC participa de uma maneira incremental e não direta. Porque a gente tem uma porrada. Você pega um iPhone, quando sai o iPhone 18 sair, cara, a quantidade de canal do YouTube que vai ter o iPhone 18, que vai abrir o iPhone 18, será que isso não tem nenhum tipo de conversão atemporal ali dentro de uma venda de um produto? Então, acho que isso tudo aqui foram coisas que ficaram muito subentendidas e que a gente passa a ter um pouco mais de explicação. E outras que a gente achava que era pay to win,
né? Tipo Google Ads, Meta Ads e afins, a gente começa a entender em que estágio ele é incremental e relevante da minha jornada inteira de conversão. E não que simplesmente eu acredite, como o Luciano trouxe, no que ele está me dizendo. Porque aí eles criam modelos que se ajudam, né? Não ajuda necessariamente ao entendimento do negócio. Então, acho que isso fez o MMM ganhar força. E eu diria, por último, tá? Que talvez se eu pudesse elencar o maior motivo disso acontecer, é o aumento de custo de mídia. Quando você aumenta o custo de mídia, você inicia o ano pelo menos 13% mais caro em Meta Ads. Então, minimamente, você tem que começar a ver se faz sentido. E o quanto faz sentido isso. E aí você começa a olhar e fala assim, pô, se aumentou 13%, e não necessariamente vai aumentar meu ROAS, ali, meu ROI, outra coisa proporcionalmente. Eu tenho que ter alguma coisa no meio desse jogo aqui que me ajude a entender o que funciona ou não, para eu alocar melhor a minha mídia, porque eu não vou ganhar 13% a mais do nada. Então eu preciso reajustar isso melhor, né? Eu acho que isso junto faz o MMM começar a ganhar mais voga hoje, porque a gente tem mais tecnologia, mais acesso a dados e consegue dar respostas que nós não tínhamos antes de mídias que a gente negligenciou durante muito tempo e também do poder do branding de uma marca ali. Exato. E aí E até aí, eu lembrei alguns anos atrás que agora que você falou do macro, né? Teve um momento que a mídia e as empresas também estavam num momento de crescimento a qualquer custo. Então, perfeito. quando o mandato é crescer a qualquer custo, principalmente as mídias de performance, cara, elas nadam de braçada, né? E você consegue crescer muito ali. Só que agora a gente está no momento, e eu ouço isso de vários clientes, que não é como se assim, não, agora eu não tenho que crescer, é só um momento de otimização, né? Otimização de custos. Não é isso, eu preciso continuar crescendo, porém eu preciso ser eficiente. Então, cara, eu já tive momentos no passado, a galera conhece o meu passado, né? Que assim, eu conversava com o cliente e eles falavam assim, cara, não me importa quanto custa o CAC dessa nova conta aberta, eu só quero uma conta aberta. E eu conversava com o cara, não, mas e o LTV? Esse cara vai consumir produtos financeiros contigo? Ele, nesse momento não importa, eu só quero contas abertas. Quando a conversa é essa, cara, você vai tuchar dinheiro em coisa que te dá resultado de curto prazo, que dá spike de crescimento, né? Você não está olhando necessariamente para a qualidade do usuário. Quando você muda para um cenário econômico onde crescer de forma sustentável é importante, aí que incrementalidade vem para o jogo, aí que platô de performance vem para o jogo, aí que estar mais caro é um problema. Porque se fosse dinheiro disponível, dinheiro fácil, não tem problema. Você continua gastando, né? Então eu conectaria um pouco com o momento atual do mercado, né? A gente não está mais em 5, 7 anos atrás, que era essa pegada de, cara, vamos crescer a qualquer custo, não importa a rentabilidade, né? E tem um lance também que nessa época que a galera podia só jogar mídia e gerar os spikes, muita gente ruim conseguiu se perpetuar a empresa por causa dessa Exatamente. estratégia, porque o cara conseguia ali, de certa forma, manipular, tá ligado? O spike para poder conseguir trazer o maior resultado. E aí, tipo, essas pessoas ruins que conseguiram ficar no mercado usando essa técnica, não tinham a preocupação de talvez de que, cara, será que essa. Porque assim. Hoje parece óbvio, né? Pô, a gente tem a dinâmica da retenção, que é a rede social consegue a retenção até chegar num ponto que se torna tão relevante que todo mundo está querendo anunciar nela. Aí, pô, qual que é o benefício e o malefício que a gente tem de todo mundo anunciar ela? Pô, no início tá baratinho, tá gostoso, o engajamento tá alto, o próprio orgânico entrega, sacou? Aí, porra, o marketing descobre a porra daquele canal de mídia, todo mundo vai lá para dentro e o preço aumenta. Tipo assim, o cara, e assim, a gente até tem cenários desses no Brasil, né? O Itaú é um caso que tem tipo uma puta infraestrutura e que já estão olhando para essa atribuição desde lá de trás. Assim, se a gente tivesse mais gente boa no mercado que não conseguisse se beneficiar dessa prática de tipo, eu vou levantar o spike aqui, tipo no 45 do segundo tempo, vou tuchar dinheiro para poder a parada se fazer, ou vou deixar essa porra estourar lá no final do ano, sacou? Se essa galera tivesse caído antes, sacou? Talvez a gente tivesse uma estrutura um pouco melhor, né? Da galera pensar, porra, não é possível, tá ligado? Que essa lógica de esse custo de aquisição vai continuar assim com a quantidade de gente que tá começando a anunciar dentro da plataforma agora, sacou?
E Yoko, para quem não é cientista de dados, como é que a gente explica atribuição MMM? A gente pode dizer que atribuição é tentar descobrir quem participou da jogada do gol e fez o gol. E a gente poderia dizer que o MMM é o técnico olhando qual a estratégia que fez o time vencer. Pô, peraí, tu tirou o clímax do cara, pô. O cara postou isso no LinkedIn, porra. Você viu? Eu vi, porra. Foi ele que, porra. Fala aí, que é maneiro pra caralho. Pô, então, assim, eu diria que quase isso. Então, atribuição, para mim, é tipo você fazer análise de jogadas individuais, né? Então, quem tocou para quem, qual foi a ordem desses passes, e óbvio que você precisa ter o gol, né? Pra galera que não entendeu a piada que o Luciano fez, depois vai no meu LinkedIn lá que eu postei um vídeo falando sobre isso. Exatamente. Mas é uma jogada clássica, a galera do futebol vai reconhecer. O MMM é tipo um auxiliar técnico que tá falando ali no ouvido do técnico, mas que vai te dar insights sobre como você muda a formação do time. Então, será que 4-4-2 é melhor ou 3-5-2 é melhor para a gente ganhar mais partidas ao longo do torneio? É E diferente do cara que é o scout que tá olhando pra onde que o cara vai bater o pênalti, sacou? Acho que isso é. Isso. Não, então, é isso que eu tô falando. É Isso aí, diferente é isso, desse cara. Tipo, esse cara Isso. talvez vai ser a parte de Exato. engenharia, vai ser a parte mais Perfeito. tática, sacou? Perfeito. O MMM tá mais no estratégico, sacou? Só queria... Isso, é isso mesmo. E aí, para mim, a diferença só da nossa analogia é que o técnico é a pessoa do marketing, né? Então, provavelmente uma liderança que tá olhando tudo isso e precisa pilotar essa máquina. Então, talvez até para balizar todo mundo, eu gosto de explicar o que dá para fazer com cada coisa, o que a gente pode esperar com cada coisa, né? Acho que a gente fez a analogia, agora eu vou explicar a analogia. Mas a atribuição, pensa o seguinte, e aí pensa no seu Google Analytics, alguma plataforma de Digital Analytics, normalmente, que consegue te explicar a ordem dos fatores. A única pergunta que você realmente consegue afirmar 100% é, por exemplo, se você usa um modelo de atribuição last click, da onde a pessoa veio, ou qual foi o último canal que ela veio antes da conversão. É causa? É por conta dele? Se eu tirar meu dinheiro faz diferença? Você não pode responder nada disso. Você só pode responder o factual. Isso aconteceu antes e depois o cara converteu. Então o cara clicou num link no Instagram, chegou no meu site e comprou. Foi por conta do Instagram? Você não pode fazer essa pergunta. Esse modelo não vai te responder isso, ele vai te responder ordem dos fatores. Ele é bom porque ele é factual. E até, bom, eu tenho culpa no cartório, né? Trabalhei muitos anos no Google e Defendeu realmente essa faz causa? sentido. Não, mas faz sentido, porque para muitos negócios, como a janela de conversão e de consideração é muito curta, quase que a pessoa passar por um canal e converter, quase tem uma correlação perfeita. Então, quase que você pode usar isso para você otimizar seus budgets por muito tempo. E você pode mesmo. Quando que acontece a treta? Quando você sai das mídias mais de performance, conversão de curto prazo, e começa a investir em mídias que ou não tem clique, ou que a função dessa mídia não é fazer a pessoa sair imediatamente, parar o que ela está fazendo, ir para o seu site e comprar instantaneamente. Que aí começa o problema. O modelo de clique nunca vai conseguir responder isso, né? E é muito bom essa tua analogia. Porque no MTA, da tua analogia, quando o zagueiro rouba a bola, é o cookie drop, né? Só que no teu caso de MMM, não tem cookie drop, porque você está consumindo os dados fora dessa estrutura. Vocês conhecem O bem cookie essa história do drop cookie drop. é exatamente o vídeo dele. Exatamente. Aquela última cena é o cookie drop. Isso, exatamente. Não, e a galera que é mais rato de medir performance, vocês sabem que tem, a depender do que você compra, ele tem um comportamento esquisito ali no final, né? A gente pega dia sim, dia também. É raro, mas acontece sempre. Exato, então por isso que só ficar olhando, aí por isso que a gente fala que atribuição é você entender essa jogada individual, essa jogada específica, tal, tocou para tal, fez o gol. Você sabe quem fez o gol, que foi o último, né? Que empurrou a bola pro gol. Você sabe todo mundo que participou, né? E é isso.
Acabou. Agora, eu preciso começar a entender meu mix, né, de marketing. Será que eu coloco quantos por cento em out of home, YouTube, Instagram e Google Ads, Meta Ads? Tá, beleza. Essa é uma outra pergunta. Composição Uhum. do seu time que você vai escalar, quem vai responder é o MMM. Ele é um pouquinho mais macro. Então ele é um pouco mais probabilístico, né? Ele vai tentar dizer, ó, na maioria das vezes, quando você joga assim nessa formação, probabilidade de vitória é X, ou probabilidade de derrota é Y. Né? Ele vai te explicar quanto de contribuição você consegue ter. Então é essa, mas assim, sempre precisa do CMO, sempre precisa do técnico. Sem o técnico também. Aí você só fica olhando o dashboard do bonito, não aciona em cima, não adianta. Acho que trouxe foi o que o Luciano trouxe também. Tem o técnico, tem auxiliar técnico, tem os scouts. Então tem gente pra cacete olhando isso. Você vê, brincadeira à parte, né? O futebol hoje, o Fluminense tem isso, por exemplo, que é um maluco que é só especialista em jogada ensaiada de escanteio e falta. Aí, ó. Tem que ter. Só pra isso. Defensivamente e ofensivamente. Possivelmente numa brincadeira nossa aqui, é aquela pessoa que é especialista em incrementalidade. Talvez vai estar ali analisando isso. Então, até levantando essa bola da incrementalidade, que é outra coisa que ganhou muita voga ultimamente, que é justamente a galera conseguir entender como as mídias estão canibalizando uma a outra, que fazem elas não gerar essa receita que é a mais do que você esperava. Então eu queria que você explicasse só para a galera um pouquinho sobre incrementalidade e como as empresas devem usar a incrementalidade hoje em dia, porque assim como a gente está falando de MMM, assim como a gente está falando de mensuração, assim como a gente está falando de medir melhor os resultados, eu entendo que incrementalidade também tem que estar dentro desse jogo aqui o tempo todo. Boa. Incrementalidade, para mim, é como se fosse assim, se eu parasse de fazer tudo que eu faço de mídia hoje, quanto eu ainda continuaria convertendo? Aí, assim, essa explicação mais básica, né? Então, quando você desliga tudo, parte das vendas vão continuar acontecendo. Você tem outras coisas acontecendo na empresa. Não é 100% do resultado da empresa que é crédito do marketing, né? Óbvio que se você olhar no seu software de preferência de atribuição, ele vai dizer que 100% das conversões são atribuíveis ao marketing, o que é uma mentira. Mas, então a primeira coisa que a incrementalidade vai te trazer é quanto já aconteceria de qualquer forma e quanto é incremental. Então, é isso que a gente está tentando descobrir, né? Então, qual que é o seu basal, qual que é o seu baseline de conversões e quanto que você traz a mais. Então, vamos pegar um exemplo. Cara, se você for um e-commerce que abriu 2 semanas atrás, muito provavelmente, se você não fizer nada de marketing, você não vai vender nada. Porque assim, ninguém vai saber que você existe. Agora vamos pegar, sei lá, Magalu, Giga. Cara, se os caras desligarem, continua vendendo. Seja por conta do residual do passado, as pessoas já conhecem essa empresa, já compraram antes, ainda tem muito boca a boca, tem 300 milhões de efeitos que eles continuam acontecendo além da mídia que você está ativando todo dia. Então pensa que para uma empresa nova, esse baseline vai ser minúsculo e o incremental do investimento vai ser gigantesco. Porque se ele desligar, não vende nada. Mas se você pegar uma empresa grande, normalmente o baseline é gigantesco e o incremental é menor. Então, primeiro é esse conceito, né, de você entender que parte do resultado realmente a gente pode dizer que é do marketing, parte não. Então, só de você fazer essa distinção, você já tem muito ganho, né? E aí, entrando no como fazer, eu diria que tem 2 caminhos principais. A primeira é a experimentação, né? Então, se você está num cenário ali que você consegue montar um setup de experimento bonitinho, isso vem da ciência, igual de teste de remédio, sabe? O grupo controle e um grupo exposto. O grupo controle não recebe anúncio, o grupo exposto recebe anúncio. Um deles vai comprar de qualquer forma. E o outro, na teoria, se tudo der certo, um grupo maior vai comprar. O delta entre um e outro é a incrementalidade, né? Então, o mundo ideal é você fazer esse experimento. Qual que é o dilema do dia a dia do marketing? Você não pode todo dia ficar isolando praça, isolando usuário, desligando coisas, deixando de vender só porque você quer experimentar. Então, você normalmente vai fazer isso em situações muito específicas, né? Em alguns momentos específicos.
Então, além disso, o que você pode usar para complementar? A modelagem estatística, né? Porque ele está always on ali, tentando entender baseline incremental. Ele não vai ter a mesma precisão na vírgula igual um experimento, mas ele te dá velocidade para tomar decisão no dia a dia, né? Então, alguns desses caminhos acho que já ajudam. Uma coisa que também às vezes é subutilizado nas empresas é que algumas empresas de mídia, principalmente digital, já tem por default. Tipo, brand lift. Cara, brand lift é isso, GeoLift, Conversion Lift. É doido até que o brand lift, na teoria, é incrementalidade de marca, né? Você vê como até incrementalidade de percepção de marca dá para medir se quiser. E tá disponível. Então, para começar, se alguém não faz nada, eu começaria pelo que tem, né, disponível. Depois você pode começar a fazer experimentos ou pega algum software que te ajuda a fazer modelagem estatística, algum MMM que te ajude a entender baseline incremental, e aí você começa a entender o que de fato é retorno do teu investimento versus o que não é. Perfeito, perfeito. Ô, Luciano, deixa eu fazer uma pergunta aqui no meio dessa conversa. Tu diria que o podcast Analytics Talks gera receita incremental para Coffee Mais? Pô, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Daqui, inclusive, que eu vou falar do café da Coffee Mais, meu parceiro. Drip Coffee, café em grão, café em cápsula. No link da descrição tem sempre aquele carinho, aquele afago, aquele abraço. Tá sempre rolando a promoção. Você pode comprar o café e ganhar a prensa francesa. Você pode comprar o café e ganhar uma V60 para teu quarto, o café de Playboy, que eu já, né? Paladar não retrocede. Então, Isso aí. muito bom. E, inclusive, agora tem coisas novas que eu até deixei anotado para Um bater café dica Rio de contigo. Janeiro. Não, nem só isso. Agora, você que gosta de café mais encorpado, com intensidade de sabor maior, tem um drip coffee de sabor intenso. E tem o do Rio de Janeiro também, que é muito forte. Que, inclusive, Mas, ó, não é esse daqui, não. Mas eu no vou próximo só vai falar ter uma esse outra aqui. parada para falar da Coffee Mais aqui, que é... Eu descobri esses dias, falei com o Thiago, inclusive da Coffee Mais, sobre... A gente tem 15% de desconto aqui. Uhum, Mas se a galera fechar a assinatura anual, por exemplo, de cápsula, uhum. com os nossos 15%, o valor da cápsula chega a 55% mais barato. Olha aí. A assinatura anual faz a cápsula ficar 40% mais barata. Com os 15 que a gente tem, 55% mais barato. Assinatura anual para ganhar cápsula na tua casa e não ter mais preocupação, viu? Muito Um forte. Coffee Mais muito forte com a gente há muito tempo. E tem o café da RJ agora, né? Muito bom também. Porra, tá maluco, né? Inclusive, Gabriel, só pode ter café do Rio de Janeiro aqui agora, tá? Obrigado. Voltando aqui o nosso papo, falando ainda de incrementalidade, MMM, MTA, eu tenho uma outra pergunta aqui, Yoko, que a gente fala muito de marketing, dessa responsabilidade do CMO ali, olhar um pouco mais sobre isso. E eu atribuo que muita da dificuldade que a gente tem hoje de não ter esse investimento dedicado a uma área como essa, e também de ter um dado como, mais uma vez, a gente pegou lá do Panorama, que é um dado de 89% das empresas terem dificuldade total ou parcial em trabalhar com métricas, é porque o marketing, ele ainda não é analítico. Ele está se tornando cada vez mais. E, como você trouxe aqui no início do nosso papo, cada vez mais a gente entende que esse marketing analytics, no final, está sendo chamado de Martech, que é uma pessoa mais analítica que envolve esse âmbito analítico, tecnológico com o marketing, essas duas conversas aqui. Me pergunta para você, cara, na tua visão, o que faz de fato as empresas e as pessoas de marketing terem essa dificuldade com métricas, com dados, de entender MMM, MTA da vida? E 2, você acha que vai ser o presente evolutivo de cada vez mais a gente ver essas pessoas que a gente está chamando de marketing? Na realidade, se a gente for gravar com você ano que vem, você vai estar falando o profissional de Martech? Ó, tô pensando aqui porque essa pergunta eu achei bem difícil,
Porque não, o primeiro viés é achar que é uma coisa do indivíduo, né? Uhum. Tipo, por exemplo, a primeira coisa que me vem na cabeça, fica assim, pô, como é que era? Porque eu formei publicidade, apesar de parecer às vezes que eu sou meio engenheiro, né? Mas eu sou publicitário. Então, assim, a maioria das pessoas que foram para publicidade, elas não foram porque elas amavam matemática, Não, né? Elas não foram. Na concordo. verdade, às vezes eu até falava com a turma e eles falavam assim: não, eu escolhi isso porque eu odiava matemática. Matemática. Ou seja, você fala, nossa, então a formação é diferente. Ao mesmo tempo, hoje eu pego lá a SPM, né, que é a escola que eu formei, cara, eles têm uma matéria dentro da grade curricular onde eles criam modelos estatísticos para o marketing. Então você fala, opa, o negócio está mudando, né? Então, acho que geracionalmente, talvez a gente já comece a pegar aí uma turma aí que vai começar com dado igual, assim, uns estatísticos mesmo, né, no marketing. Então, acho que existe uma mudança. Pensando nas gerações, talvez realmente tenha uma leva maior que veio das humanas, mas que assim, se a gente for pegar os estudos, realmente assim, a parte mais importante de uma campanha é o criativo, é a marca e o criativo. Então também se a gente começa a criar times de marketing que são 100% tecnológicos e técnicos e que não consigam fazer a parte criativa, eu acho que é um baita problema. E eu já conheci esses times. Eu já conheci times que são excelentes de criar máquinas de processos, mas não tem ninguém criativo a ponto de fazer um vídeo que alguém vai dar risada, deu risada, conectou emocionalmente, conecta, gera mais brand recall. Quando a pessoa vai na gôndola, ela lembra da marca e vende. Então, eu não acho que o forecast é muitos times de marketing que vão ser puramente técnicos. E aí que vai entrar o lado mais Yoko sonhador, né? Eu gostaria que os marqueteiros entendessem mais a parte de efetividade no marketing. Então, pegar todos os estudos científicos que tem, os bons papers, e entender o que funciona. Porque quando você entende o que funciona, você vai perceber que na verdade é um misto, né? Você precisa ser muito bom criativamente, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter uma infratech, você vai ter que fazer mensuração, né? Senão você não consegue ter ciclos de teste. Né? Então, eu acho que é um futuro muito mais híbrido do que qualquer outra coisa. E pensando, sei que tem liderança assistindo, pensando em time e pensando na própria pessoa, normalmente, às vezes a gente tem viés na hora de montar os times, né? Ou você quer montar times que são clones teus, e a depender do tamanho da sua empresa, daí vai dar muito ruim. Então, normalmente eu tentaria pensar assim, como é que você compõe uma equipe que consegue trazer um pouco de cada? Porque tem pessoas que escoram bizarramente bem pro lado criativo, mas não vai conseguir fazer uma conta matemática muito bem. Então, a pessoa que é perfeita para processo de engenharia, mas não vai conseguir ter uma ideiazinha, 2 milímetros fora da caixa. E tem a galera que é mais híbrida, né? Ajuda a fazer o meio do caminho. Então, pensando nisso, eu diria que vai mais por aí. Eu gostaria que fosse mais misto. Não fosse puramente tech, mas precisa ter esse lado criativo junto. Porque é isso que funciona, né? A, Já tá provado. a minha leitura é que eu vejo o marketing lotado dos profissionais criativos e forçando que esses profissionais sejam analíticos. Talvez veja o Gustavo sonhador aí também, mas a minha visão é que 2026 vai ser um ano onde talvez esse profissional de dados ou esse profissional de martech vai entrar também nos times de marketing, fazendo com que a pessoa criativa possa ser criativa e também orientada por dados, mas que tenha alguém analítico que garante a acurácia da informação e a inteligência sendo passada e pulverizada para as áreas. Porque eu acho que quando a gente vê esse dado que 89% das empresas têm dificuldade total ou parcial em trabalhar com métricas, é um choque, até do que você muito bem trouxe. A gente tem menos essas pessoas híbridas, que são essa pessoa criativa e analítica. E sendo bem honesto, acho que nós três somos até aqui desse papo, mas são poucas as pessoas que têm esse merge. A gente aqui, eu e o Luciano, a gente lida muito com gente técnica que a pessoa não sabe nem que porra é CPC. Assim, ela não tem noção disso e ela não quer saber isso. E você lida com pessoa
mais criativa em outros lados, que quando você fala para ela também de uma métrica ou de uma coisa de como você vai medir, ela também odeia, ela não quer saber. Então, acho que justamente esse Go Trunks aí é o profissional de Martech, que talvez vai passar a entrar nas equipes para ser o responsável em dialogar com esses times e ter suas funções de dados e maneira analítica para pulverizar a inteligência ali para todos os setores. Eu acho que vai ter muita força para esse profissional para esse ano. Não sei se vocês concordam com isso. Já seria passou da animal. época já de ter, tipo, a gente tem as mesmas conversas de sempre, assim, e é foda, né? Porque, tipo, que a gente ainda tem essa visão, a gente não, né? A gente aqui nós três, no caso não, o mercado tem, de que o marketing ele tem que ser só criativo. E aí eu acho que tem até um ponto em cima do que o Yoko falou, que eu acho que tem até um complemento, uma diferença, né? Que se for só um time de criativos versus um time de pessoas técnicas, acho que os processos das pessoas técnicas façam que elas consigam minimamente evoluir aquilo que elas estão fazendo. Um time só de pessoas criativas não vai conseguir reproduzir ou escalar aquilo, porque ele não tem processo para poder conseguir entender como que aquilo é estruturado, sacou? Então acho que ainda tem um ponto, sacou? Porque assim, esse time que às vezes é um pouco mais técnico, ele já tem uma cultura de experimento integrada que vai fazer que ele consiga replicar aquela estrutura de sucesso de uma campanha que eles fizeram para outros cenários. Talvez um time só de pessoas criativas nunca vai conseguir replicar, criar a metodologia, sacou? Então. Porque é tudo muito sensitivo, é tudo muito no feeling. Então, tipo, E até como não tem processo, né? E até não precisa deixar de ser, tá? Exatamente. Só que com dados, você isso. consegue orientar melhor a tua criatividade também ao que já funcionou, ao que não funcionou, ao que o teu público Com quer. certeza. Só que acho que o Yoko trouxe um ponto, você complementou muito bem, que é a gente meio que passou a exigir dessas pessoas criativas que elas fossem analíticas. Perfeito. E foi até o que o Yoko trouxe, tipo assim, a pessoa não quer ser. Exatamente. Só que você perde. É a galera entender que esse time vai ter gente entrando aqui dentro para poder olhar pra compor, né? e para poder participar desse time. Agora não é um game só de profissionais de marketing. A gente tem o tech aqui agora e até tem a pessoa que sabe os dois. Sim. Sacou? Acho Até que é isso. acho que o mesmo, se já não está acontecendo agora, vai acontecer também mais ainda esse ano, é que nesses times de marketing vai ter alguém especialista em IA. Não só para automação, mas em IA para ajudar a fazer vídeo, a ajudar a editar. Eu acho que vai ter também essa composição. Esse cara é o Martech, pô. É um cara de Martech, possivelmente. Martech. Eu concordo com essa evolução. E tem até um ponto, né? Tipo assim, que aí acho que eu vou levantar para vocês cortarem até. Que pros CMOs, acho que tem que ficar um recorte muito importante. Até ano passado, ano retrasado, MMM era tipo falar inglês. Tá ligado? Porra, na década de 90. Era um diferencial maneiro, né? Sacou? De você chegar numa reunião e falar sobre MMM. Cara, com o custo aumentando do jeito que tá, não tem mais, do mesmo jeito que a galera tá tendo que aprender a falar inglês e um monte de jeito de falar inglês, você vai ter que falar MMM, mano. Não tem jeito, sacou? Tipo, acho que aí vocês podem complementar do jeito que vocês quiserem, mas acho que tem muito esse cenário, assim, que se o cara que é CMO não tem a preocupação de entender o quanto de retorno que ele tem em cima do investimento em mídia, ele, se pá, nem tá fazendo o trabalho dele, pô. Eu vou deixar o Yoko falar, né? Ele fala inglês, tem o software de MMM, e ainda fala japonês, né? Tem propriedade. Vai que aí os caras me tacaram um tema polêmico, né? Mas essa é a beleza da intimidade. Mas, cara, eu concordo muito com o Luciano. Cara, hoje realmente parte do trampo do CMO é você entender se volta. Não é só ser criativo, né? Não é só tocar boas campanhas ou estimular que um time seja criativo dentro da sua equipe. Você precisa disso porque a gente sabe que pensando na eficácia do marketing isso é fundamental, mas ao mesmo tempo você precisa saber, eu vou investir onde, de que forma, isso volta em quanto tempo. Então é quase que uma cabeça de alocador de capital, né? Então, só que se você faz isso sem ter uma ideia mínima de se isso volta em que como, aí acho que fica meio complicado, é tipo você ficar operando no escuro, né? Aí fica meio difícil, eu não gostaria de ser esse CMO, não. Também não gostaria, não. Talvez seja mais emocionante, mas... Talvez seja mais emocionante. Talvez o viciado por adrenalina vai querer. É igual aquele meme, né? Eu não procrastino. Eu só deixo como é que é?
o deadline fazer eu focar porque eu tô extremamente nervoso com a entrega, tá ligado? É alguma coisa assim. Isso. É igual, Dá é pra igual, viver assim. é igual aquele, Não, porque tipo... eu não sou procrastinador, eu só deixo a minha ansiedade me levar ao extremo da minha criatividade, tá ligado? É igual aquele meme, né? Hoje eu darei meu mínimo e esse será meu máximo. Cara, o Yoko, eu quero levantar uma bola, cara, pra você cortar e pra gente depois gerar um corte pra você, porque eu acho que vai te ajudar e ajudar a gente junto e a comunidade. Que eu queria que você falasse, cara, qual é o maior mito sobre cada modelo? Qual o maior mito que o marketing conta de MMM e o maior mito que o marketing conta de MTA? O maior mito de atribuição é achar que é atribuição. Porque não é. Atribuição, ela explica a ordem dos fatores. Ela não atribui resultado. Galera, assim, eu sou marqueteiro e eu tiro o chapéu para quem conseguiu emplacar esse nome. Mas assim, não é isso. E virou sinônimo da categoria, igual é Band-Aid, né? Só que assim, modelo de atribuição por clique não é atribuição. É um modelo factual que explica a ordem dos fatores. Só. Não atribui nada. Então, para mim, esse é o primeiro mito. E aí do MMM, talvez até jogue contra mim, mas assim, o MMM não é a bala de prata que todo mundo espera. Porque ele vai complementar, ele vai trazer uma outra visão para o que você já tem. Ele vai ser mais sofisticado, ele é mais científico, mais matemático, mas ele responde o que aqueles dados permitem, no que aquela série histórica permite. Ele vai te dar respostas mais sofisticadas, mas você não vai trocar isso, você não vai viver só de MMM. Você provavelmente vai estar experimentando muito no dia a dia. Você ainda vai olhar sua atribuição entre muitas aspas para otimizar a mídia no dia a dia. Você vai ter que usar isso. Não tem essa. Então, para mim, o mito é overhype essa tecnologia, não é isso. Porque eu vejo que os melhores times são aqueles que cruzam essas metodologias de uma forma que ele consegue tomar melhores decisões. E aí talvez tenha se eu puder fazer uma última, acho que o último mito da tecnologia de marketing é você achar que uma hora você vai ter a resposta 100%. Você nunca vai ter a resposta 100% do que é a causa de alguma coisa. Porque o marketing é multifatorial. E você, como liderança de marketing, deveria aprender a lidar com a incerteza. Teu trampo é redução de incerteza para tomar a melhor decisão. Mas você tem que saber que nunca vai ter resposta 100%. Pô. Então é isso. Pode encerrar o podcast? Pode acabar aí. Não tem mais porra nenhuma pra falar, não. Acho que eu até tenho, mas sei lá, eu podia ter deixado essa porra por último. Eu dei mole aqui na ordem. Aí, editor. Mas você tocou num ponto pra gente levantar aqui ainda. Dá pra usar MMM e atribuição juntos? Se sim, como? Cara, muito. Inclusive, é aí que eu acho que vem o melhor insight. Que vamos pegar, por exemplo, uma clássica. Faz sentido eu bidar os termos da minha marca no Google? É de fato incremental? Ou eu só tô pagando um pedágiozinho para o cara entrar no meu site? Se você olhar seu modelo de clique, provavelmente essa deve ser a campanha, entre aspas, mais rentável. Giga, excelente. Então, na sua cabeça, você fala, beleza, vou soltar dinheiro aqui, né? Mas o MMM ele pode te dizer, para alguns casos, que de fato é incremental, em alguns casos não é incremental. Então, vamos pensar cenários diferentes. Se você é uma marca que 300 caras revendem a sua marca, talvez você tenha que bidar a sua palavra, porque senão você não vai ter nem acesso no teu site. Tô chutando aqui, sei lá, Samsung. Deve ter 300, 400 e-commerce que vende celular da Samsung. Se ele não bidar a própria palavra pro e-commerce dele, ele não vai conseguir nem o acesso. Agora, pensa se você for um D2C, só você vende Coffee Mais, né? Coffee Mais. Coffee Mais. Cara, Coffee Mais, eu acho que se ele bidar ou não, não vai fazer muita diferença. Vai escorar no clique, mas se ele rodasse no MMM, talvez ele veria que não é tão incremental assim.
Então, quando você cruza os dois, você vê uma discrepância, ali tem um insight. E o contrário pode acontecer também. Então, você olha lá no seu modelo de clique, esse é clássico, né? Influenciadores. Você normalmente não vê um volume tão grande vindo de lá, porque são poucas as pessoas que usam cupom e são poucas pessoas que usam o clique com o link da UTM. Uhum. Então, ele normalmente escora pouco. Mas às vezes você vai rodar o MMM, já rodei muitas vezes. Influenciadores é incremental pra caraca, mas modelando dado de impressões. E aí você pensa, putz, na real esse canal é relevante. Vamos fazer mais uma leva de experimentos para confirmar isso e a gente começa a investir mais nisso? Mesma coisa vale para social orgânico, out of home, coisas assim. Então é quando você cruza essas duas metodologias, você começa a ter novos insights, né? E ó, aí tem os casos óbvios. Escora bem nos dois, golaço, solta mais. Escora mal nos dois, cara, nem sei porque a gente tá gostando de dinheiro com isso. E tu acha que se essa atribuição é mais, entre aspas, tática no sentido de ajustar o lance da campanha, olhar um pouco mais esse tático operacional, e MM é mais estratégico, definir o budget, analisar a incrementalidade, trazer respostas maiores de negócio, qual que tu diria que é a frequência ideal para revisar cada modelo? Qual a frequência ideal para a gente revisar o MMM, alimentar ele com outras informações, entender o entendimento do algoritmo e qual a maneira da gente fazer isso também em atribuição? Porque eu acho que a maior falha da galera que faz atribuição ainda é não entender o seu negócio para definir, por exemplo, a sua janela de look-back. Então, um exemplo, a gente já trabalhou com a Domino's Pizza aqui. Quando a gente fez um trabalho com eles na época de atribuição, a gente falou, ó, na verdade, o melhor modelo para você é o last click de atribuição é isso, porque ninguém pensa quinta-feira em comprar pizza no domingo. A janela de compra é de horas, não é nem de dias. Agora, você tem que pensar estrategicamente o teu negócio com o MMM. Mas a atribuição, last click melhor para você. E aí todo mundo ficou maluco. Last click, cara, você é um porn food, né? Seus criativos são para as pessoas de um queijo puxando para alguém comprar. Não tem uma lógica de eu me inspirar em querer comprar este produto nesse momento. Existe toda uma relevância de marca que você tem que ver de outra forma, não aqui. Então, acho que essas lógicas, eu vejo que as pessoas também não fazem. Elas assumem o que a ferramenta entrega. Então, o que você entende que é a frequência para revisar esses dois modelos aqui? Que aí a gente vai entrar na metodologia, né? Mas provavelmente faz sentido você revisar alguma grande premissa se você mudar alguma coisa no teu negócio. Perfeito. Então é tipo o caso da Domino's que você falou, sei lá, vai que a Domino's começa a vender outro tipo de produto. E ele quer criar uma campanha para esse outro tipo de produto. Putz, eu revisaria as premissas, né? Será que para esse produto tem uma janela de consideração e compra mais acelerada ou mais longa? Né? Aí você muda quais são as suas premissas. Ou às vezes você muda, sei lá, você tem um business de uma fintech e você emite cartão. Você mudou a régua de aprovação de crédito do cartão. Provavelmente você vai revisitar seu mix. Se tiver mais solto essa régua de crédito, você vai você vai querer mais gente. Então você vai mudar a forma de você investir, você vai mudar o KPI do resultado, você vai mudar a forma de olhar para esses números. Então, essa é uma pergunta que eu diria que é mais metodológica, mais conceitual. Então, mudou alguma premissa da forma como você faz o marketing, normalmente é por conta de alguma mudança do negócio, aí você revisita qual que era o combinado ali, qual que era a regra do jogo que foi setada ali, né? Do ponto de vista mais técnico, talvez seja você entender, cara, a gente adicionou novas mídias, a gente está conseguindo ter uma visão do orgânico dentro desse modelo. Acho que esse processo ele é meio que mudou, cíclico, né? Acho que ao longo do tempo você vai adicionando outras fontes de mídia também, né? Você tem que ter esse tato de, pô, a gente está fazendo o YouTube, então, pô, a gente precisa de quanto tempo de dados do YouTube para a gente poder conseguir incluir ele no MMM? Ou, pô, SEO, a gente já está considerando dentro do MMM os dados do orgânico. Acho que, num primeiro momento, analisar os dados de mídia, acho que é fundamental para você poder conseguir ter a visão do tático, mas no longo prazo você ir adicionando outras fontes de tráfego ali, outras fontes de dados ali para você poder conseguir enriquecer a análise também é fundamental. Boa, concordo. E agora a gente vai pro nosso bate-bola rapidinho, tá, Yoko? Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta que você tem que dar a resposta rápida,
mas depois tu pode contextualizar à vontade. Só quero que você diga o que tá no coração. Depois tu vai lá e contextualiza, tá? Vamos. Então bora lá. Se você fosse contratado hoje como CMO de uma empresa que investe pelo menos 500 mil, ou seja, 6 milhões no ano, 500 mil por mês, e descobrisse que eles tomam decisões 100% baseadas no GA, qual seria a sua primeira ação? Auditoria de tags. Sem sacanagem, eu garantiria que pelo menos a minha primeira fonte da verdade, ela tá minimamente correta. Se eu tomo 100% das minhas decisões com base no GA, esse negócio tem que estar uma Ferrari, senão não vai rolar. Mas depois eu acho que dá pra fazer mais coisas, né? Eu acho que dá pra... Isso que eu ia te perguntar. E no dia 2, o que tu no começaria a dia 2. fazer? Não, beleza. Então, eu revisitaria meu modelo de atribuição para ver se ele tá batendo com a régua do negócio, né? Você falou que era e-commerce? Não, Eu empresa. falei não, de uma empresa. Uma empresa geral, Tá. assim. Isso, então, por exemplo, eu entender se o meu modelo de atribuição por clique reflete o meu objetivo do negócio e a minha empresa, né? Então, sei, se for um e-commerce, provavelmente conferir se a janela de atribuição tá certinha. Se eu tô no momento de crescimento, talvez eu até poderia pensar num outro modelo de atribuição que não seja o last click, né? Poderia pensar outra coisa. E se já tiver disponível, se já tiver volume, pô, gasta 500 mil por mês, eu acho que já tem volume. Eu começaria a considerar alguma mudança para um data-driven da vida. Porque hoje eu sou sempre, para esse tipo de dado, é sempre mais a favor das máquinas do que dos seres humanos. E aí começar a dar sinal qualificado para as mídias de volta, né? Então revisa o modelo de atribuição, às vezes pelo próprio GA você começa a pensar em sinais mais qualificados para você devolver para treinar as mídias. Principalmente pensando em mídia digital, hoje é isso, né? Você pega o sinal mais qualificado possível, devolve isso para a máquina do Google Ads, do Meta Ads, seja qual for, retreina essa máquina e bota para rodar, né? E aí, por último, excelência criativa. Normalmente, o cara que investe nisso, a não ser que desde a origem ele tenha essa cabeça de criatividade, normalmente eles são caras muito focados em performance, né? Cresceram com muita performance. Eu começaria a colocar mais gente criativa para melhorar as peças. O que a gente roda dentro das campanhas. Porque aí, cara, tendo um stack que me responde o que eu preciso para decidir e peças que são excelentes para o consumidor final, cara, aí é começar a ver o resultado chegar. Pô. O bom é que como é a gente que faz a auditoria, a gente já acerta a parte dos sinais, entendeu? Então, já sai, isso é muito maneiro, porque assim, a gente consegue antecipar, nesse caso, nas auditorias que a gente faz aqui, porque a gente não faz uma auditoria só de Google Analytics. É uma auditoria das ferramentas de analytics e mídia. Então, tipo, a gente consegue fazer, e pega muito esse cenário em cliente de o cara, ele tinha o Purchase como pixel, ele tinha o Page View como pixel ali dentro, mas ele não tinha o Add to Cart, ele não tinha o Begin Checkout, ele não tinha os eventos intermediários. Então a gente já meio que acerta já na auditoria o básico. No plano de mensuração. Exatamente. Pô, calma aí que tem mais pergunta, tá, Yoko? Qual o erro fatal que as empresas cometem ao implementar MMM e MTA? Acho que é fazer a pergunta errada para o modelo errado. Pô. Precisa elaborar, né? Então, contextualiza. Eu entendi, mas contextualiza aí. Eu vou voltar para as coisas que a gente falou ao longo do papo, mas, por exemplo, se você implementa um modelo de atribuição que é que ele responda incrementalidade, você vai ficar meio bolado. Se você implementou um modelo de clique e quer saber causalidade, você vai ficar meio bolado. Você não vai ter essa resposta. Você vai entender curva de saturação usando esses modelos, mais difícil. Mesma coisa se for para o MMM. Eu quero fazer um MMM que otimiza a nível granular de ad group. Cara, tá olhando para a ferramenta errada. Não vai te ajudar para isso. Né? Então, normalmente é isso. Assim, pergunta errada para metodologia errada. Aí você pode se frustrar, você pode, às vezes, até chegar na conclusão errada, né? O que é pior ainda. Então, acho que é isso. Você entende os fundamentos, entende para que cada um deles serve. E aí você implementa e consegue tirar insights de acordo com o que cada um ajuda melhor. Pô. E agora, deixa eu fazer um desabafo, para ver se a gente também gera um corte aqui.
no fim de toda essa discussão que a gente falou aqui, nós somos os malucos e nerds de se importar com isso? Ou, de fato, a galera que tá vivendo errado? A gente é maluco e nerd, mas eu também acho que é importante. Um no aluno do outro, né? Não, isso, um no aluno no outro. Acho que é uma falsa dicotomia. E eu queria que tivessem mais das pessoas. Eu conheço alguns CMOs que têm essa cabeça, uma galera que está crescendo no marketing, já tem uns cargos relevantes, que tem essa cabeça de se importar com isso, mas que entendem a importância de você construir uma marca, de você entender a jornada do consumidor, de você entender a experiência, de você entender a criatividade. Então, eu diria que talvez a gente pareça que só tem alguns, gostaria que tivessem mais, ou times que, como um grupo, consigam se equivaler, né? Mas é importante pra caraca. Um marketing hoje não vive só de criatividade, não vive só de tech. Vai precisar de um do outro para conseguir crescer como a gente quer. Concordo plenamente. Vou dar um salve até, cara, pro Thiago Latorre, do M15, que fez uma série falando sobre isso na newsletter dele, que eu tive a honra de, com ele, abrir a série ali, e que eu sei que a Guta participou também, trazendo esses outros pontos ali para quem sabe a massa começar a ver mais relevância, ver mais importância nisso, e a gente tá junto nesse movimento também aí para fazer isso ser cada vez, não deixar de ser nerd e maluco nisso, mas fazer com que essa nossa nerdice também inspire a galera a entender a relevância disso, né? Vamos junto nessa missão aí. Yoko, porra, Luciano, por que ele vem toda hora? É isso, né? Por isso que ele vem toda hora. Boa, Só galera. por isso, né? Não, eu curto pra caraca esses papos. Depois a galera me adiciona no LinkedIn, inclusive, gente, fica à vontade pra adicionar, eu respondo todo mundo. A galera chama, compartilha que teve algum insight diferente. Cara, eu fico muito feliz de... Bom, porque a gente é nerd, a gente gosta de falar isso, mas eu percebo que isso contribui pra turma, né? Então é sempre bom estar aqui. Pô, tamo junto, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui e fique você e seu time cientes que convites surgirão mais ainda ao longo do ano. Então é só a gente bater a agenda. Obrigado mais uma vez, tá? Maravilha, tamo junto. Valeu, turma. Tamo junto. Você que assistiu até o final, né, Luciano? Missão pra você aí, tá no YouTube, no Spotify. Se inscreve, ativa o sinal, dá um joinha. Se tá no Spotify, dá 5 estrelas. Comenta no Spotify também aqui no episódio. Se você estiver assistindo, a gente responde os comentários e adora ver os comentários. Tá no YouTube, também comenta, fica à vontade pra gente poder também debater. Mas não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, que é bem relevante pro algoritmo entregar cada vez mais isso aqui pras pessoas. E a gente junto tá fazendo esse movimento de tornar o marketing um pouco mais efetivo, com decisões com menos achismo, mais dados. Um abraço e até a próxima semana. Valeu!